Olá, tudo bem? Eu queria te dar as boas-vindas ao segundo dia do Vem Teme. Vão ser ao todo 3 dias em que eu vou te dar gratuitamente o plano perfeito para você se preparar para o Teme, o título de especialista em medicina intensiva da AMIB. E depois da introdução de ontem sobre o concurso, que é muito importante você ter na massa do sangue, a gente finalmente vai direto ao ponto, o plano perfeito de preparação. O primeiro passo do plano perfeito é conversar com amigos que tenham feito a prova no ano anterior. Eles vão te dar um panorama do ponto de vista do candidato, tanto do que impactou eles do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista emocional. Ah, Elma, não conheço ninguém que fez a prova. O que eu te sugiro é que você entre no Telegram do Passar no Teme. Nós já somos 750 interessados na prova, tem candidato, tem recém-titulado, tem titulado veterano. Então você vai ter contato com diversas perspectivas diferentes. Além disso, no Telegram você encontra provas anteriores, bibliografia, muito material que vai ser útil na sua preparação. O link para você acessar o Telegram está aqui na descrição do vídeo. Falando em bibliografia, a bibliografia ela é composta por livros-texto, documentos do CFM do Ministério da Saúde e referências dirigidas. Os livros-textos gerais foram o Parrilho e o Nobel. O Nobel já está sentindo, né, o peso de 6 anos aí de publicação. Um excelente livro, mas assim, com esse período já está na hora de uma nova edição, né? Tanto que teve pouca relevância na prova. Olha isso, ó, foram 2 livros de medicina baseada em evidências. O Tricia Greenhalgh, o Como Ler Artigos Científicos, e o Fletcher, Epidemiologia Clínica. É um livro mais denso. O Tricia Greenhalgh é um livro mais light. E os livros específicos? Teve o Valiati e o Manual da Sociedade Europeia de Pneumologia, esses 2 de ventilação mecânica. O Pinsky, de monitorização hemodinâmica, e o livro da AMIB, de ultrassonografia Point of Care. Todas as referências são importantes, mas uma dica para você não esquecer. É melhor ler uma parte das referências da forma certa do que ler tudo da forma errada. É melhor ler uma parte das referências da forma certa do que ler tudo da forma errada. É claro que é importante ler as referências, porque a gente vê colegas que estão se preparando e optam realmente por fazer a própria preparação, pô, tudo bem, mas não leem simplesmente as referências. E aí acabam buscando sites, buscando livros em português que não estejam nas referências, e aí nem sempre tem a melhor preparação, né? Elmo, como assim tem forma errada e a forma certa? Então, você não vai acreditar no que eu vou te falar, mas eu te garanto que é possível ler absolutamente toda a bibliografia, todas as referências em um mês, lendo 3 a 4 horas por dia. Mas é óbvio, né, que a qualidade da leitura vai ser muito baixa, a retenção vai ser muito baixa. A leitura da forma certa é a leitura de qualidade. E como é uma leitura de qualidade? É uma leitura em que você, de fato, disseca o texto. Você utiliza alguns métodos específicos que a gente vai conversar. E é por isso que, antes de ir diretamente para os livros de conteúdo, como o Parrilho, o Valiati ou o Pinsky, você precisa começar estudando os livros de medicina baseada em evidências. É esse conhecimento que vai te permitir aplicar alguns métodos para dissecar o texto. Qual é o primeiro método para dissecar o texto? Você vai realizar uma leitura dinâmica. Primeira coisa, pegou o texto,
você vai fazer uma leitura dinâmica. Essa leitura dinâmica ela pode ser a leitura dos títulos e das legendas das figuras, por exemplo. Se você vai ler um trecho grande, você vai ler um capítulo inteiro, então você só faz isso. Você só lê os títulos as legendas das figuras. Ou pode ser uma leitura saltatória. O que é uma leitura saltatória? É uma leitura em que você salta os olhos, por exemplo, por 3 colunas, ao invés de olhar letra por letra. O objetivo da leitura dinâmica é o reconhecimento do texto, é a organização inicial do pensamento, é a evocação do que a gente já sabe. É comum a gente começar a ler um texto com a sensação de que a gente não sabe nada sobre ele, que esse livro vai pegar uma tábula rasa e vai jogar conhecimento nessa tábula rasa. Não é o que acontece. Essa primeira leitura faz com que a nossa atitude perante o texto mude. E aí, qual é o segundo método para dissecar o texto? É a gente realizar uma leitura analítica e crítica. São coisas diferentes, podem parecer a mesma coisa, mas são realmente diferentes. A leitura analítica é justamente aquela onde o termo dissecar o texto faz mais sentido, porque você divide o texto, você separa o texto em dados, conceitos e opiniões, que normalmente vêm na forma de recomendações. As opiniões normalmente vêm na forma de recomendações. Por exemplo, se eu te digo que o tempo de enchimento capilar maior que 4,5 segundos, tá? Tempo de enchimento capilar maior que 4,5 segundos tem um odds ratio de 7,4 para a disfunção orgânica. Isso é um dado, né? Isso é um dado. O conceito é uma interpretação. A presença de enchimento capilar lentificado aumenta o risco de disfunção orgânica. Se você só tem um conceito, você tem que se perguntar. Isso é a leitura crítica, né? Lentificado quanto? Aumenta o risco em quanto? Busca os dados. Busca os dados. E, por fim, as opiniões. Monitore o enchimento capilar. Por quê? E é justamente a leitura analítica que nos permite fazer a leitura crítica, né? Por quê? Quanto? O que? Quem? Você conhece o método 5W2H, é a ferramenta que a gente usa na gestão, mas ela nada mais é do que uma ferramenta para buscar causalidade e identificar melhor o processo. E, finalmente, com o dado na mão, você se pergunta, esse dado é fidedigno? Eu acredito nesse dado? É nesse ponto que você busca as referências primárias do texto. Todo texto tem referências primárias e referências secundárias. As referências primárias são estudos de diagnóstico, de prognóstico, de terapia, são estudos de incidência, de prevalência. As referências secundárias são as revisões, os editoriais e os capítulos de livros. E boa parte das referências de um capítulo, do próprio Parrilho, são secundárias. São revisões, são capítulos de livro, são editoriais. Essas têm menor importância. Da mesma forma, existem alguns dados que nem te animam a serem criticados. São óbvios demais. Óbvios demais. E aí vem a terceira fase. Você criticar os pontos complexos. Os pontos complexos são conceitos e opiniões com as quais você não concorda ou você duvida. Aqui você precisa ir na referência e fazer o caminho contrário. Achar o dado, aí você vai conceituar do seu jeito, você vai ter a sua própria opinião. Entende que quando você está lidando com um conhecimento simples, você faz o caminho inverso, né? Você faz o caminho da referência,
Você vai fazer o caminho da recomendação para o fato. E quando você está tratando de um tema complexo, aí sim você vai seguir o caminho do fato até a recomendação, até a opinião, a sua opinião. Né? Beleza? Eu também queria te dar outras 3 dicas. Primeiro, quando você estiver fazendo a sua leitura já analítica, eu recomendo que você use 2 marca-textos no livro ou no PDF. Né? Um marca-texto para os dados, os conceitos e para as opiniões simples, e outro para os conceitos e opiniões complexos. Eu, pessoalmente, uso o meu marca-texto simples é um amarelo e o meu marca-texto complexo é um marca-texto verde. Dados conceitos e opiniões simples, eu marco com amarelo e conceitos e opiniões complexas eu marco com verde. Segunda dica, se você puder, registra os dados à mão em um caderno. Isso, do ponto de vista de neurolinguística, funciona muito melhor para você recuperar aquela informação. E sempre que possível, você transforma o seu registro numa pergunta. Pega o que você ia escrever, por exemplo, imagina que é uma determinada frase. Acrescenta uma pergunta antes dela e aí responde com a frase. Isso é essencial para você já começar a traduzir o texto em prova. Elmo, esse método me deixou um pouco inseguro. Se eu vou ter uma opinião diferente do Parrilho ou de qualquer outro livro, eu não vou me confundir na hora da prova? Então, eu te asseguro que não. Posso te jurar. Você pode esquecer do que leu e guardou. Guarda isso. Você pode esquecer daquilo que você leu e guardou, mas você nunca vai esquecer das brigas e discussões que você teve. Você vai saber qual foi a sua opinião, quando você discutiu, quando você brigou com o Parrilho, você vai saber a sua opinião, a opinião do Parrilho, onde que estava escrito, se bobear até o número da página, você sabe. Então não tenha dúvida nenhuma, você passa a ser maior que o Parrilho, você passa a ser maior que as referências, ou que qualquer referência que porventura venha no edital. Você precisa, sem dúvida, se basear na referência da prova, mas você não pode se limitar pela referência. E é exatamente por esse motivo que, por exemplo, em abril, vamos dizer, abril ou maio, quando saiu o edital, e aí, por exemplo, o Parrilho não está mais na lista de referências. Mudou a nossa vida? Nem um pouco. Não mudou. Por quê? Porque as nossas referências para o Parrilho são as mesmas referências para o Vincent, são as mesmas referências para o Hall, são as mesmas referências para o Rio, para o Hip. Então, na verdade, esse é um método de você estudar, aprender, sem saber nem quais são as referências para a prova. Beleza? Maravilha? Assim, a gente amanhã continua com o Vem Teme, né? A gente continua com o plano perfeito para você se preparar para o Teme, aqui no YouTube, a partir das 20 horas. Não deixa de compartilhar esses vídeos com seus colegas e amigos que estejam se preparando para o Teme. Não deixa de dar o like, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para receber os nossos novos vídeos. Um abraço.